Fala galera, bem-vindo ao meu, ao nosso podcast de um cara só. O episódio de hoje é sobre manias. Todo mundo tem a sua mania, que vai desde a coisa mais boba, idiota possível, até as coisas mais complexas que atrapalham a sua vida profissional e pessoal. E que muitos famosos as têm também. E nesse episódio eu vou abordar algumas manias que eu tive, não todas, só algumas, porque tinha muita mania e eu era retardado desde criança, então não falei todas aqui pra evitar que pessoas me achem um pouco mais retardado do que eu já sou, sabe? Porque antigamente eu era uma criança bem retardada. Voltando ao passado, eu vejo que eu sou bem retardado. Agora explica muita coisa hoje em dia. E isso não é nada ainda. Mas eu conto algumas manias de algumas celebridades, uma bem complicadas e outras bem, tipo, qualquer um faz, tipo do Leonardo DiCaprio, que é não pisar nas linhas da calçada. E isso qualquer criança fazia. E que manias que todo mundo tem. Até eu, você e pessoas famosas. Então aproveite esse podcast. Dá like se você estiver vendo no YouTube. Se você estiver vendo no iTunes, obrigado. E é isso. Fique com o podcast. Manias. E não tem, não é? Ela tem o costume de aparecer em você sem avisar. Você só percebe que tem quando está cravada em seu ser. Isso mesmo, cravada. Pois quando ela te pega, não consegue largá-la assim tão fácil. Daí coisas como checar o gás umas 3 vezes, checar se a porta está trancada pela 1000ª vez antes de realmente sair de casa. Quando eu era mais novo, por volta dos meus 14, 13 anos de idade, não que seja mais de uma década atrás, tive essa mania de fazer tudo 3 vezes. Tinha de bater na porta 3 vezes. Esbarrar em coisas 3 vezes. Isso mesmo, se eu esbarrava sem querer em alguma coisa, eu tinha que esbarrar mais 2 vezes. Era uma coisa louca. Tinha que trancar a porta 3 vezes. Checar se trancou 3 vezes. Isso foi por volta de alguns meses. Até que uma bela noite eu estava me preparado para dormir. Super preparado. Já tinha escovado o dente, ido no banheiro, tinha bebido água. Estava prontinho para finalmente ter uma boa noite de sono. Até que um pensamento me veio à tona. Quem nunca planejou a vida perfeita nos pensamentos antes de dormir, não é mesmo? Estes são os ótimos pensamentos, são os pensamentos muito terapêuticos. Fazendo mais barulho. Isso ajuda a relaxar, eu acho. Mas o meu pensamento, naquela noite em questão, não foi nada relaxante, pois fez minha mania piorar, pois eu tinha de fazer tudo 3 vezes, segundo esse meu pensamento. Então, como eu tinha que fazer tudo 3 vezes, então eu tinha que fazer 3 vezes, por 3 vezes. Sendo assim, tinha que fazer tudo 9 vezes. Isso mesmo, de 3 saltou para 9. Isso pode não fazer muito sentido para quem tá ouvindo. Na minha cabeça louca faz todo sentido. Então tinha que fazer tudo 9 vezes ou em conjunto de 9. Eu esbarrava 9 vezes nas coisas, trancava a porta 9 vezes, comia, isso mesmo, 9 vezes. Comia 9 vezes. Por isso que eu tenho obesidade mórbida, nível 3. Brincadeira. Eu tinha que dar garfadas em conjunto de 9 vezes. Mesmo quando ela estivesse acabando, eu tinha que dar um jeito de separar uns 9 montinhos no prato e comer 9 vezes, mesmo que fosse 9 grãozinhos de feijão ou de arroz. Tinha que ser 9 vezes. E se acabasse antes, eu simulava que estava comendo até completar as 9 garfadas. Isso foi por pouco mais de um ano. Até que eu comecei a perceber que as pessoas começaram a olhar estranho pra mim. Se bem que até hoje elas me olham estranho. Minha cachorra entrou lá debaixo da mesa e não consegue sair. Minha cachorra é retardada. É igual o dono. Tadinho, deixa eu tirar ela de lá. Tive que tirar minha cachorra de lá debaixo da mesa onde tem um monte de garrafa, onde tem as tranqueiras. Ficou presa chorando, pra louca, igual o dono. Então, voltando a outro doido. Isso foi por um pouco mais de um ano. Até que eu comecei a perceber que as pessoas começaram a me olhar de um jeito estranho por conta da mania. Tipo, elas não entendiam que eu tinha essa mania de fazer as coisas 9 vezes. Se bem que ainda as pessoas continuam me encarando de um jeito estranho. E eu acho que não é só por causa da mania, não. Mas naquela época, não era, as pessoas não ficavam me olhando de um jeito estranho. Não que eu lembre, então eu acho que era simplesmente por causa da mania. Até que eu simplesmente acordei um dia e disse, chega, não quero mais essa coisa idiota pra mim, de fazer as coisas 9 vezes, eu tenho que parar. E simplesmente parei.
Tipo, um vício que eu carreguei por mais de um ano, parei num único dia. Pensando nisso hoje em dia, foi uma coisa muito louca. Porque ninguém faz isso, eu acho. Não é normal. Um vício que você carrega por um longo tempo é muito difícil parar com pessoas que começam a fumar. É complicado as pessoas pararem de fumar de um dia pro outro. Usam adesivos, substituem o cigarro por outra coisa. Tipo, a gente gosta de comer cenoura crua em palito, mascar chiclete, tomar café. Nossa, e foi uma coisa muito louca, porque tipo, eu simplesmente falei, vou parar, e parei. Uma coisa muito estranha, se bem que se tratando de mim não é tão estranho assim. Daí pro episódio de hoje, eu separei também algumas das manias que eu tive, como além dessa mania, outras manias que eu tive quando era criança. Que é uma coisa bem complicada porque a minha memória é muito, muito ruim. Então, quando eu fui fazer as marcações pro roteiro do episódio, fiquei um tempão pensando no que eu podia falar, porque a minha memória é péssima. E essa é a segunda vez que eu tô gravando esse episódio e na primeira vez não deu certo, porque sou burro. Na hora de salvar o arquivo não salvou, então eu perdi. Isso foi bom porque ele me fez lembrar de umas outras manias que eu vou incluir nessa. Alguma dessas manias que eu separei, eu não tenho mais ela, ou eu ainda continuo, só que não tão intensa quanto a da número 3, que na verdade era 9, que na minha cabeça faz sentido, até hoje eu entendo, mas eu tentei explicar pra minha irmã uma vez, ela falou que é coisa de retardado, pode ser. Então, uma das minhas manias era fazer desafio comigo mesmo. Tipo, quando eu estava andando na rua, eu tinha que chegar do outro lado da rua, mesmo estando num outro quarteirão, na esquina de um outro quarteirão. Eu tinha que chegar no outro lado antes que o sinal feche. Ou seja, era eu, igual um retardado, correndo feito louco, só pra chegar do outro lado antes que o sinal fique vermelho. Ou o sinal de pedestre. Esbarrava em todo mundo, não tava nem aí. Eu era uma criança, então... Tipo, eu tacava o foda-se e ia. Eu tinha mania, essa é uma mania bem clássica, muitas pessoas fazem isso. Muitas crianças, hoje em dia ainda fazem, só que não é tão intensa. Que é andar sem pisar nas linhas da calçada. Aquelas rachaduras que a calçada tem com o tempo, que vai rachando, eu também não pisava em cima dela. Porque eu pensava, se eu pisasse, acontecia alguma coisa com a minha família. Tipo, minha mãe vai quebrar a perna, quebrar o braço, ou algo do tipo. São coisas bem retardadas mesmo. Eu não sei se era doido ou era coisa de criança mesmo. Ou as duas coisas. Minha cachorra tava andando no mesmo lugar que ela ficou presa. Há menos de 2 minutos atrás. Pessoa retardada. Quer dizer, um cachorro retardado. Calmada. Não vou tirar a Mara de lá. Eu também tinha mania de falar todas as placas dos carros que eu via. Essa foi uma época bem doida da minha vida, porque eu morava do lado da escola. Eu sempre chegava atrasado, porque eu ia falando a placa dos carros de estacionamento até chegar atrasado e eu levar xingo dos professores. Hoje em dia ainda faço isso, mas só que é raro, porque eu não saio falando, eu apenas sussurro ou penso na placa, isso quando coincidentemente eu olho direto pra placa. Ah, e lembrei de outro agora que eu tô gravando, e não tá anotado aqui no meu negócio. O que eu comecei a fazer recentemente, quando eu estou atrasado, é ficar olhando pro celular o tempo todo, consultando a hora. Na minha cabeça isso faz com que o tempo demore mais pra passar, e assim eu não chego tão atrasado onde eu tenho que chegar. Eu faço isso direto, tipo de 30 em 30 segundos eu tô olhando o celular, e assim faz eu andar mais rápido, eu acho. Ou o tempo meio que congela, tipo, o universo falando, vamos fazer o tempo para andar mais devagar. Pra que ele chega tão atrasado, não levar outra advertência por ter chegado atrasado no serviço? Quem sabe? Uma outra mania que eu tinha era de colocar tempo quebrado no micro-ondas. Tipo, 1 minuto e 3 segundos. Eu tinha que abrir o micro-ondas antes dele apitar, falando que já tinha esquentado sua comida. Ou pelo menos, eu tinha que tirar com 1 segundo faltando para apitar. Se eu não conseguisse, tinha de pôr o mesmo tempo que eu tinha posto anteriormente e continuar tentando até conseguir. Muitas vezes eu me queimava de tanto tempo que deixava, pois errava direto e já explodia uma batata lá dentro. Eu fiquei muito desesperado quando isso aconteceu. Mas a mania ainda continuou no mesmo tempo, né? Continuou da mesma maneira. Esse dia foi muito engraçado. Agora foi engraçado, na hora foi desesperador. Eu achei que eu ia explodir a casa. Mas era só uma batata mesmo. Uma dica, depois quando eu cresci eu descobri. Tem que furar a batata para poder colocar ela no micro-ondas. Incluindo a batata doce, que é uma boa também. Sim, pega um prato, coloca água, fura toda a batata doce, coloca no prato com água e coloca no micro-ondas e vai deixando de 3 em 3 minutos. Daí você vai virando ela. Fura bem, senão ela explode também. Se explodir, eu não me responsabilizo. Essa é uma dica. Eu tenho mania de sempre abrir o pacote do lado certo. Isso é uma coisa que eu carrego desde criança.
Tipo, se alguém abre o pacote de ponta cabeça, me dá um negócio que eu não sei, eu fico nervoso e procuro saber quem foi que fez aquilo. E falo pra não fazer mais. Me dá um negócio quando a pessoa abre de ponta cabeça que eu não gosto. Se tem um lado certo pra abrir, abre do lado certo. Não abra nada de ponta cabeça. Não faça isso. Uma mania que eu não sabia que tinha, e meu primo me contou um bom tempo atrás, é que eu não passava a mão por cima das coisas que estavam, tipo, embaixo dela. Mesmo estando longe. Tipo, coisas que estavam no chão e eu vou pegar uma coisa que tá lá em cima. E se tiver uma coisa no chão, não passa a mão por cima dela. Que eu vou pegar, tipo, um copo em cima da mesa e tem um chinelo no chão. Eu vou com a mão, eu percebo que tem um chinelo, eu faço a curva no chinelo e pego alguma coisa. E pego, tipo, o copo e dou a volta no chinelo de novo pra voltar e pego o copo. Eu não podia fazer e, tipo, ir diretão passando por cima do chinelo. Não sei por que isso. Tinha comentado sobre um ciclo, que eu tinha que fazer o mesmo caminho e depois voltar pra fechar o ciclo. Eu não sei que ciclo que é esse, que eu não lembro dessa minha fase. Ele que falou que é uma coisa bem retardada e que ninguém nunca entendeu, e eu sempre fazia isso. Essas foram algumas das minhas manias que eu consegui lembrar. Não foram muitas, mas tratando da minha memória, até que foi bastante. Também lembrei de mais uma. Sempre escovava os meus dentes depois que comia. Tipo, de uma bala ou sei lá, um sorvete. Eu tinha sempre que escovar o dente. Isso deixava meus dentes branquinhos. Muito, muito, muito brancos. Até que uma das minhas tias falou que tinha inveja dos meus dentes por eles serem tão brancos e por serem tão retinhos, perfeitinhos. E um tempo depois, eles deixaram de ser retos, eles começaram a entortar conforme eu ia crescendo. E até hoje eles são tortos. Nunca mais tive essa mania de ficar escovando o dente toda hora, porque eu fiquei muito chateado, porque meu dente começou a entortar. Eu fiquei muito, muito bravo com isso. Mas chega de falar de mim, porque então vão achar que eu sou meio retardado. E para explicar que mania não é coisa de retardado e que qualquer um pode ter. Isso é bom. Pois alguns amigos, ou conhecidos ou desconhecidos, que agora não são mais amigos, devido ao tempo e devido a algumas confusões, porque, né? Eles também tinham manias tão estranhas quanto as minhas. Mania da limpeza. Muitos têm essa mania. Eu não tenho. Nem sei se vou ter. Tenho certeza que não vou ter. Se alguém aí tiver e quiser vir aqui em casa arrumar meu guarda-roupa, eu agradeceria muito, porque ele é muito bagunçado. Muito bagunçado mesmo. Tipo, você abre a porta, vai tudo pro chão. É tipo uma bola de roupa lá dentro. Outros tinham a mania de tocar em algo com uma parte do corpo. Quando tinha que tocar em algo com uma parte do corpo, tinha que tocar com a outra também. Tipo, como tocar com o dedo mindinho na mão esquerda, em alguma coisa, tinha que tocar com o dedo mindinho da mão direita também. Eu fazia isso também, mas não chegou a virar obsessão como as outras manias que tive, por isso que eu não tinha mencionado ela antes. Dar boa noite a todos na casa antes de dormir, mesmo quando dormia sozinho. Não é tão estranho, é estranho, porque imagina você tá sozinho em casa, tipo, não tem ninguém, você dá boa noite pra todo mundo. É cabuloso. Até eu acho isso estranho. Estranho. Famosos também têm manias. Tipo, a Lady Gaga sempre pede pra alguém servir suas bebidas. Isso é pra evitar azar. Pensando bem, mas não faz muito sentido isso. Mas não faz. Não faz sentido. Leonardo DiCaprio não pisava nas linhas das calçadas quando criança. Eu tive essa mania. Mas ele fez tratamento para parar com isso. Mas, nas filmagens do filme O Aviador, ele voltou com a mania e chegava atrasado para as filmagens. Tipo eu e as placas dos carros, e chegando atrasado na escola. E, se bem que eu nunca levei advertência por isso. Hoje eu levei advertência por ter tacado um bolinho de papel na professora, mas foi sem querer. Advertência por chegar atrasado eu nunca tive. Isso é bom. Jô Soares, ele tem a mania de entortar os quadros nas paredes. Deve ficar bacana, aqueles quadros tortos. Mas tem que ser um torto torto, não um torto esquisito. Mariah Carey não faz sexo nas segundas-feiras. Nossa, que poderosa ela, né? Eu aqui na seca. Qualquer dia é dia, vamos. Já tô lá já. É bem assim mesmo. Quem não tem mania, não é mesmo? Todo mundo tem mania. E ela faz parte da história, da sua trajetória. Eu acho que é legal ter algumas manias. Desde que ela não te atrapalhe, igual no caso do Leonardo DiCaprio, que ele chegava atrasado nas filmagens. Ou igual eu, que chegava atrasado na escola, por conta da mania. É saudável ter mania desde que ela não vire uma obsessão, tipo o meu número 3, que eram 9. Se ela não te atrapalha, vá em frente, encare sua mania e siga em frente. Agora, se você acha que ela tá muito intensa na sua vida, procure ajuda. Ou
Se esforce pra parar. Com força de vontade, você vai longe. Pode ter certeza. Então o episódio de hoje fica por aqui. Pera, lembrei de uma outra mania que eu tenho também. Essa começou há uns anos atrás e ainda continua comigo. Quando eu conheço um cantor novo e gosto de ouvindo ele por meses, mesmo tendo apenas um álbum, assim com a Clarice Falcão, que ela é super talentosa. As letras dela é incrível. A voz dela, a melodia que ela coloca na música é incrível. É tão simples e é tão incrível. Aconteceu com a Aurora. A Aurora, ela é incrível. A voz dela é perfeita. Parece um anjo cantando. É incrível. E agora, o último artista que eu conheci já faz uns 3, 4 meses atrás. E ele não... Acho que ele tem um álbum só que se chama Utopia, que é o Thales Cabral. A música dele é incrível. Ele não é muito conhecido, que é uma pena, porque o talento dele é incrível, ele é demais. Recomendo, super recomendo. Agora sim, o episódio de hoje fica por aqui. Agora com dia e hora de postagem. Toda quarta, às 11h57 da manhã. Lembra da manhã do micro-ondas? Pois é. Então, por isso que é 11h57 da manhã. Antes de finalizar, vou fazer um pensamento para refletir. Imagina você, desprovido de vestes, sem roupas, peladão, como vê o mundo, numa sala, com seres estranhos, falando uma língua completamente desconhecida, tentando passar a mão em você o tempo todo. Pois então, essa é a vida de um cachorro. Stay alive, stay strong. Tchau.